Cara, a gente tem a maior taxa de juros do planeta, maiores impostos do planeta. A gente tem corrupção, uma das maiores, não é a maior do planeta, mas está entre as maiores. A gente não tem segurança, a gente não tem educação. A gente, embora o SUS seja uma coisa muito boa, pela corrupção, ele poderia ser 1000 vezes melhor, né? Não tem nada, o pessoal tem que esperar. E mesmo assim, todo final de semana o povo tá fazendo churrasquinho, o povo dá risada. E aí você pega um japonês que vive nos melhores países do mundo e o índice de atentado, de pressão social sobre o cara é tão gigante que o cara não consegue ter essa felicidade que a gente tem. Mas essa parada do brasileiro também, né, chileno, é meio que uma máscara, né? Porque se você olhar aqueles índices de ansiedade, depressão, o Brasil tá, acho que no top 3. Total. Então, Mas o brasileiro faz esses churrascos, é simpático com as pessoas, mas por dentro parece que existe um vazio ali, né? cara, existe os problemas sociais, mas o brasileiro, ele é simpático na natureza. Tanto que todo lugar do mundo, ó, cara, não sei o quanto você já viajou. Pouco. Mas assim, você vai perceber que todo lugar do mundo tem um sentimento ambíguo com o brasileiro. Sim, sim. Ao mesmo tempo que todo mundo adora, porque a gente é simpático, a gente bate papo, não sei o quê, a gente é conhecido por ser desonesto, a gente é conhecido por furar fila, a gente é conhecido... Então, assim, é um sentimento ambíguo, assim, sabe? É meio complicado. Mas por quê? Faz parte da cultura do brasileiro isso. Mas o brasileiro, cara, você vai comer um dog ali, você começa a conversar com o cara, daqui a pouco parece que você conhece o cara há 20 anos. Você tá contando da tua vida, o cara tá contando da vida. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, cara. Nenhum lugar do mundo. O brasileiro, ele é simpático por natureza. Apesar dos males sociais. Apesar dos problemas. Por que isso ocorre? É cultural nosso. Não, né? mas por que ocorre Porque a gente tem liberdade como... Então, por que ocorre esse contraste social, assim, né? Quando se tem essa liberdade, quando a sociedade funciona, entre aspas, tem essa repressão, e quando não tem. Porque o indivíduo consegue ser ele mesmo. Só que o que acontece... Quando você consegue ser você mesmo, você mostra o seu melhor e o seu pior, né? Pior. Quando você tem repressão social, como é o caso da Suécia, como é o caso da Suíça, que também tem índices altíssimos de atentado contra a própria vida, como é o caso do Japão, você tem uma repressão social tão gigante. Por exemplo, na China, perguntaram se na China tem muito bandido. Um chinês outro dia. Eu vi um vídeo muito legal. E o chinês falou assim, tem. Só que socialmente é uma vergonha tão grande para a família que se um cara é preso, provavelmente ele vai passar o resto da vida sozinho, sem contato com nenhum amigo, com nenhum familiar, com ninguém que conheceu ele antes disso. A não ser que ele mude de lugar e consiga esconder isso e tal. Então, quer dizer, o próprio ambiente ali te faz não cometer o crime. E ele fala, às vezes, não é nem o medo da punição da lei. Mas a pressão... Mas a pressão social que você sofre, o abandono que a família vai ter, a vergonha que a família vai ter, e não sei o que e tal, e impede o cara de cometer algum crime. Entende? E aí você percebe que a repressão social, ela é muito mais forte do que outra coisa. E isso vai fazer, e aí quem fala sobre isso é um filósofo do século XVI, chamado Thomas Hobbes. Ele lança um livro em 1651, século XVII, chamado O Leviatã. E o Leviatã é o governo. Leviatã é uma analogia a um monstro bíblico do mar, comentado no livro de Jó, só aparece no livro de Jó. E ele diz que o governo é o Leviatã. E ele diz que o governo do Leviatã tem que ser tão forte, o monopólio da violência tem que ser do Leviatã. Ele tem que ser tão forte que você possa dormir de porta aberta. Então, países de primeiro mundo, como eu citei, Suécia, Suíça, Japão, Finlândia, né, você pode dormir de porta aberta. Inclusive, no Japão, uns anos atrás, a polícia estava começando a usar drone para espionar dentro da casa das pessoas, para ver se estava... porque eles não tinham o que fazer. Você tem noção? A polícia estava tão entediada que eles estavam começando a usar drone para... Porque não tinha uma função ali. Não tinha o que fazer. E países assim que estão fechando presídios, porque tem uma educação cultural. Só que a pressão social do cara ser tão bom, tão não sei o que, é tão grande que o cara que não consegue alcançar essas expectativas
o cara acaba atentando contra a própria vida. E o que você acha ali, puxando esse gancho, cara? O que é melhor? Você ter essa pressão e o bem-estar subjetivo do indivíduo ser pior, só que a sociedade por si só é melhor nesse ponto de vista, ou o contrário? O ideal é o que Aristóteles chama de justo meio. Ou o budismo vai chamar de caminho do meio. Seria um equilíbrio. O problema é como que a gente faz um equilíbrio sendo que as pessoas são diferentes umas das outras. O meu ponto de equilíbrio não é o mesmo ponto de equilíbrio que o seu. O ideal seria um ponto de equilíbrio. Por quê? Não seria uma sociedade melhor, só que com bem-estar subjetivo pior? Mas aí é ruim para o indivíduo. Se é tão... Mas aí o que realmente importa na sociedade? Olha só, então, você está indo pela ética, um conceito ético na filosofia que a gente chama de utilitarismo. Sim. Que é assim, o que importa é o melhor para o coletivo. Eu te pergunto, mas que vantagem você tem de você estar vivendo numa sociedade que tudo funciona, que é ótimo para o coletivo, mas você não tem vontade de viver? Você tem vontade de tirar a sua própria vida? É bom até que ponto? Só que o contrário, você joga futebol aqui no Brasil final de semana com seus amigos, você dá um rolê, só que, cara, você tem segurança nenhuma. Você não consegue ir na esquina, você não consegue usar um relógio, você não consegue usar um celular, a corrupção, tudo é caríssimo. 1/3 do que você trabalha no ano é só para pagar imposto, sabe? Você quer ser empresário, o risco de você quebrar mais de 80% das empresas, os CNPJs quebram nos primeiros 2 anos. Entende? E quem move a sociedade são os empresários. E aí aqui a gente tem uma demonização dos empresários, e eu vou te falar, tem muitos que merecem mesmo, né? Porque eles tratam o empregado de qualquer jeito, mas a gente sabe também que tem muito... Porque, olha só, 85% dos empresários são pequenos e médios empresários. 85%, cara, isso são dados números bizarros, né? De que, sei lá, tantos por cento de empresas quebram em menos de 2 anos. 2 anos. Mais de 85% das empresas quebram em menos de 2 anos. E eu vou te falar... 85%. Mais de 85%. E mais de 80% dos empresários no Brasil, se eu não me engano, chega até 90%, não tenho o dado certo agora, eles ganham até R$5.000. Até R$5.000. Ou seja... Os empresários que movem o país é o micro e pequeno empresário. É o cara que tem uma barbearia, é o cara que tem uma banca de jornal, é o cara que tem um pequeno açougue, é o cara que tem uma papelaria. Entende? É eles que vão dar 1, 2 empregos aqui, 3, 4 empregos ali. O cara tem uma padaria, ganha um pouco mais, mas o cara dá 20, 30 empregos. É o cara que dá... Entende? E aí existe uma demonização por causa dos multibilionários que tratam funcionários, grandes corporações que tratam o cara igual a um número, existe uma demonização também dos... Então, assim, esse meio termo é difícil, cara, porque o pequeno empresário micro, ele tá lá todo dia junto com o trabalhador, ralando tantas horas por dia, só que, diferente do trabalhador que tem o salário dele garantido todo mês, se a empresa der lucro ou não, ele tem que pagar o salário. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.